Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 1. Eu vou ler o texto. Em seguida nós vamos estar fazendo mais uma oração. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pois também que Ele se manifestou, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai de amor, Pai Santo, eu quero te agradecer, te louvar por essa oportunidade. Pedir que o Senhor fale conosco, Pai. Fala conosco nesta noite pela Tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um dos irmãos. Alimenta a nossa alma, Senhor. Aquece o nosso coração. Edifica a nossa fé, Pai. Traz renovo, revigoramento, Pai Santo, para o coração dos Teus filhos, Pai. Restaura a fé e devolve o brilho nos olhos, Pai. E a sede da Tua palavra ser de Ti, Pai. Muda a nossa vida esta noite, eu te peço. Amém.
Podemos sentar. Meus irmãos, continuando a nossa exposição no terceiro capítulo do primeira carta de João, o texto já começa de uma forma muito bonita, né? Muito bela. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Queridos, o texto começa com uma ênfase em intensidade. O texto começa dizendo assim, ó: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede, contemple com que grande amor Deus tem te dado, tem dado a você. Com grande amor Deus tem direcionado a você. E aí João vai falar por quê. Ele fala assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, será que em algum dia a gente vai entender que amor foi esse? A gente vai viver um dia de cada vez e a gente não consegue compreender. Na verdade, nem a gente se acostumou demais a ser crente, ser evangélico, vem para a igreja, e a gente vem para o culto um dia após o outro, semana após semana, e a gente esquece de coisas tão grandiosas como essas. Vede com que grande amor Deus tem te dado. E aí João vai falar, não é o emprego que ele te deu, não. Deus abre portas de emprego, mas ele está dizendo assim, não estou falando do emprego. O emprego é uma demonstração de amor, que ainda não é uma demonstração de amor tão grande. A cura, ela ainda não é a demonstração de amor tão grande quanto a que João vai descrever. Seja qualquer milagre que você possa receber, mas João está dizendo assim, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E as pessoas por aí fora dizem assim, não, todos nós somos filhos de Deus, principalmente nossos amigos católicos, e outros também, de outras religiões, não, todos nós somos filhos de Deus, como se fosse assim, não, se você nasceu, você tem vida, Deus deu a vida, então você é filho de Deus. Mas irmãos, não é todos que são filhos de Deus. E para falar bem a verdade, a interpretação que eu tenho da Bíblia é que a minoria da humanidade, que já nasceu, que passou por essa terra, a minoria, são e foram filhos de Deus. E por que eu acredito que é a minoria da humanidade que vai dar a vida eterna? Porque Jesus disse assim, estreita é a porta e o caminho que leva à salvação, e são poucos, foi essa palavra que ele usou, poucos os que entram por ela. E ele disse assim, mas larga é a porta e o caminho que leva à perdição, e são muitos o que entram por ela. Ele usou a palavra poucos para a porta estreita e usou a palavra muitos para a porta larga. Ele está querendo dizer minoria para a porta estreita e maioria para a porta larga. E João está dizendo que com grande amor Deus tem revelado a você. Deus tem te amado tão grandemente que Ele te chama de filho. A ponto de você ser chamado filho. Irmãos, esse atributo não é para qualquer um. Deus olhar para mim e falar, você é meu filho. Infelizmente, a maioria não me quer. Eles não são meus filhos. Mas você é meu filho. Eu sou seu pai, você é meu filho. Mas eu não sou pai deles. Não existe um relacionamento de pai e filho para quem se perde. Existe um relacionamento de juiz em direção a ímpios. Mas quanto a mim, é um relacionamento de pai e filho, proximidade, paternidade. Ele cuida de mim, Ele me orienta, Ele me corrige, Ele me sustenta, Ele me ama. Vede que com grande amor Deus tem derramado sobre você a ponto de te chamar filho.
E aí, meus irmãos, João continua dizendo assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Pela razão da gente ser filho de Deus, o mundo não conhece a gente. João está querendo dizer, olha, o mundo não tem compatibilidade conosco. O mundo não encaixa conosco. João usa o termo, ele não nos conhece, no sentido de não tem um relacionamento, de nos entender. Eles não nos entendem, não há um conhecimento deles sobre nós. A gente não encaixa. A cultura nossa não encaixa com a cultura deles. Para eles eu sou um estranho no trabalho, de uma certa maneira de olhar, eu sou um estranho na minha vida pessoal. O mundo não me conhece. Eu sou estranho quando eles me veem, talvez lendo a Bíblia. Eles acham estranho quando às vezes eu estou no YouTube vendo uma pregação nos horários mais vagos. E é sempre estranho. É estranho se eu fizer uma oração e alguém me flagrar fazendo uma oração em algum lugar. Eles falam assim, esse povo é estranho, ele é esquisito. Porque a gente não encaixa, a cultura nossa não... A gente temos que amar eles, nos relacionarmos no trabalho, mas eles não nos conhecem. E sempre vai haver uma estranheza entre nós. Não tem como a gente... E é triste a gente querer ver crente se encaixar demais no mundo, né? Não, o grupo da escola, eu tenho que me encaixar melhor no grupo, do trabalho da escola, mas esse encaixe perfeito não tem como. A verdade é que você será sempre um estranho, e tem que ser estranho. Se você não for um estranho, talvez você não é um cristão. Porque em algum momento tem que haver uma estranheza, uma incompatibilidade, e as pessoas têm que, de certa forma, olhar e falar, a gente não encaixa muito as ideias, a nossa conversa não se encaixa. E João está dizendo, o mundo não nos conhece, meus irmãos. Nós somos condenados, por sermos filhos de Deus, a sermos estranhos. Nós seremos esquisitos. E temos que ser esquisitos em uma certa maneira de olhar. Seremos esquisitos. E aí continua dizendo assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, esse momento é como se João estivesse explicando por que nós somos estranhos para o mundo. Ele não nos conhece. Essa estranheza, nesse momento, ela é normal. Mas quando for manifestado que nós haveremos de ser na vinda de Cristo, eles vão entender porque nós éramos diferentes. Lucas vai ler para nós, primeira carta aos Coríntios, 15, e ele vai ler do 51 até o 54. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai ler do 51 ao 54. Olha o que o texto que eu lhe diz, olha. Mas agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele vai explicar melhor por quê. O que ele está querendo dizer com isso? Não se manifestou o que a gente haveremos de ser. Está falando de futuro. O que nós vamos ser no futuro? E aí diz aqui, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lucas, leia para nós. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória
por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém. Lucas leu a passagem que fala da vinda de Cristo. João disse assim: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está dizendo assim: olha, vai chegar um tempo que você vai ser transformado. Você vai ser revestido de incorruptibilidade. O seu corpo mortal e corruptível, que tem doença, que cansa, que tem sede, que tem insônia, que tem preocupações, será transformado. Somente o seu cérebro e o seu coração. E quando você for transformado, aí você será realmente como você deve ser definitivamente. E a palavra diz assim: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, alguém aqui viu Deus? Levanta a mão e fala para mim como é que Ele é. Quem viu Deus aí, descreve para mim qual a cor dele. Irmãos, nós não sabemos como Ele é. Nós temos na Bíblia apenas algumas pequenas porções da revelação de uma pequena porcentagem da glória de Deus. Paulo viu uma luz, Moisés viu, passando pela rocha, por detrás da rocha, descrito como a costa de Deus. Isaías viu anjos, João viu, mas são apenas pequenas porcentagens da glória de Deus. Não é possível nós, na nossa humanidade, enxergarmos Deus. Mas João está dizendo assim: porque haveremos de vê-lo como Ele é. Um dia você vai ver como Ele é. Isso talvez não te assusta, nem te espanta tanto. Isso talvez não tenha tanta novidade. E a gente fica assim: não, ok, eu vou ver como Ele é. Mas é porque a gente não consegue imaginar o tamanho da glória que nós vamos contemplar. E se a gente soubesse, fosse nos dado uma pequena porcentagem disso agora, a gente estaria com lágrimas nos olhos, a gente estaria totalmente extasiado, espantado, tomado por uma certeza tão esplêndida de saber que você vai ver como Ele é. Todo o que você sente do Espírito Santo, os dons que Deus te deu, tudo isso é apenas uma pequena porcentagem. Todo o sentimento do Espírito Santo em você é apenas uma pequena porcentagem. Mas um dia você vai ser entregue à plenitude de Deus. Quando você for transformado para um corpo incorruptível e você encontrar com o Senhor nos ares, você haverá de vê-lo como Ele é, exatamente como Ele é. E o versículo 3 vai dizer: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Irmãos, João está dizendo assim: aquele que tem a esperança de ser transformado, de encontrar o Senhor, de ver Ele como Ele é. Quem são esses? São os salvos. Só os salvos têm essa esperança de ver Ele. Todo aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, porque a prática de um cristão é se santificar. Todo aquele que espera ver o Senhor é salvo. Todo aquele que tem esperança procura a santidade. Porque a santidade é algo que só os salvos procuram. Os ímpios não querem santidade, eles não querem se santificar. Muito pelo contrário, nós somos esquisitos para eles, porque nós somos santos e procuramos santidade. Todo aquele que tem esperança de ver o Senhor se santifica. O Espírito Santo trabalha a santidade em você, mas você, como ser humano, responde a esse pedido de Deus em ser santo. Todo que tem aquela esperança se purifica, elimina seus pecados, suas impurezas, ora para ser santo, ora para ser santificado, para abandonar os pecados que ainda são difíceis de vencer. Todo aquele que tem essa esperança se purifica. Amém, meus irmãos?
E o 4 vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Irmãos, esse texto aqui foi escrito por causa dos gnósticos daquela época, que diziam que a santidade vinha pelo conhecimento e não precisava ter uma mudança de comportamento, não precisava ser santo. Eles diziam que não tem problema mentir ou ter algum tipo de injustiça, isso não tem nada a ver com salvação. Mas João está dizendo, olha, quem pratica pecado também transgride a lei. O pecado é contra a lei de Deus, o mandamento de Deus, combatendo a heresia, que aqueles que diziam que não tem problema, porque a santidade não vem pela boa prática cristã. E João combate dizendo assim, olha, o pecado é contra a lei de Deus. O pecado é contra Deus, é contra a lei de Deus. É transgressão, é ofender a lei de Deus. É descumprir a lei. O versículo 5 vai dizer assim, 5 e 6 vai dizer assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Queridos, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. A gente já estudou nos capítulos anteriores que Jesus Cristo veio para aniquilar o poder do pecado sobre você. O pecado tinha poder de te mandar ao inferno. Deus, sendo juiz justo, tinha o direito de justamente te enviar ao inferno. E em nenhuma hipótese poderia ser chamado de injusto, porque você é um pecador, você transgrediu a lei de Deus. E quem transgride a lei merece ser punido por essa injustiça, por esse pecado. E aí João vai dizer assim, mas ele se manifestou para tirar os pecados. Irmãos, imagina que você está indo ao inferno. E alguém te avisa e diz assim, olha, você está indo para o inferno. E essa pessoa diz assim, mas não tem nada que você pode fazer. Não adianta. Pedir perdão não resolve. Chorar não resolve. Você vai passar uma eternidade queimando. E não tem nada que pode mudar isso. Imagina que essa notícia foi dada a você. E você vai viver com isso dia após dia. Você vai dormir pensando nisso e vai acordar pensando nisso. Não tem como fugir do meu destino de ir para o inferno. Imagina que isso vai ficar na sua mente todos os dias. Você está indo para o inferno. É apenas uma questão de tempo para você encontrar com a morte e passar a eternidade no inferno. Imagina que não tem jeito, você vai para lá. E mesmo se você se ajoelhar e pedir perdão, não haverá perdão, porque você pecou. E lágrimas e pedido de perdão não resolve o problema de pecado, porque o pecado só é resolvido quando você tem que ser punido por isso. Os exemplos muito usados são de, imagina, que tem um criminoso que foi ao juiz, e esse juiz olha para o criminoso que você chamou a polícia para ele, porque ele estava roubando a sua casa, e o juiz disse assim, criminoso, você estava roubando a casa desse rapaz, mas eu não vou te prender, porque você chorou aqui no tribunal, e você pediu perdão. Imagina, eu vou piorar a situação, imagina que ele não só roubou, imagina que ele assassinou a sua família e só deixou você vivo. Imagina que alguém foi lá e assassinou a sua família e só deixou você vivo. Seu pai, sua mãe, esposa, filhos. E esse juiz olha para ele e fala assim, como você chorou e pediu perdão, eu não vou te prender, você está livre. Pode sair pela porta. A justiça, ela é punitiva. Para a justiça ser satisfeita tem que haver punição. Pedido de perdão só não resolve. E é por isso que Cristo se manifestou, porque o seu pedido de perdão unicamente não era suficiente. Ele teve que ser punido pelo que você fez. Se arrepender só não era suficiente, ele teve que ser punido. E o texto diz assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Alguém sem pecado e sem merecer assumiu o seu pecado para tirar de você o seu pecado. Tirou o pecado que estava nas suas costas, colocou nas costas dele e foi moído e esmagado. Isaías 52 diz que ele foi tão flagelado que ele nem parecia ser um ser humano.
Ele parecia ser uma outra espécie, uma outra coisa. Isaías 52, por volta do versículo entre o 12 e o 16, vai falar sobre o quanto ele ficou desfigurado por causa do que você fez e do que você faz ainda até hoje. O que você faz é o motivo dele ter flagelado daquela maneira, a ponto de nem parecer um ser humano. Ficou totalmente desfigurado, além de ser desprezado pelo próprio pai, quando ele clamou: por que me abandonastes? Tudo isso por sua causa. Irmãos, o 6 vai dizer assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Olha só, nós lemos lá no primeiro capítulo que nós somos pecadores. E João começa a dizer: olha, mas quem vive pecando, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Quem está em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Primeira coisa, João estava escrevendo isso por causa dos gnósticos, que viviam uma vida desregrada, dizendo que isso não tem nada a ver com salvação. Eles mentiam, eles faziam injustiças e pecados, e por causa disso João escreveu o versículo 6. João não escreveu o versículo 6 por causa dos crentes. Ele escreveu o versículo 6 por causa dos ímpios. Ele não estava querendo jogar um peso na consciência dos crentes. Ele estava tentando explicar para os crentes que aqueles que diziam que pecado não tem nada a ver, não conheciam o Senhor. Então, quando ele diz assim, aquele que vive pecando, ele não está falando de um crente que se arrepende. Ele está falando de um crente que chora, que pede perdão, que luta contra o seu pecado. Ele está falando dos ímpios. Porque quanto aos crentes, ele mesmo escreveu: vocês são filhos de Deus. E esse texto, o versículo 6, não é para lançar uma dúvida na cabeça dos crentes. Era para poder informar que os hereges daquela época não eram filhos de Deus. É por isso que ele disse: eles vivem no pecado, eles vivem pecando. É por isso que eles não conhecem a Deus. Ele não está falando de servos de Deus que se santificam, que se humilham, que querem melhorar. Eles não estão falando de filhos de Deus que estão lutando contra o pecado. Ele está falando de pessoas que estão em comunhão com o pecado, que abraçam o pecado. Esses que abraçam o pecado, esses que estão em plena comunhão com o pecado, são os que João está dizendo, os que vivem pecando. É os que estão em comunhão com o pecado. Não é o crente que está em guerra contra o pecado. Nós estamos em conflito, em separação, em guerra constante, enquanto os ímpios estão abraçando, em perfeita e plena comunhão com o pecado, amando o seu próprio pecado, tendo total prazer no seu pecado. 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mais uma vez, João falando dos gnósticos, que eram injustos. Mas ele diz: olha, os que praticam justiça é justo como Deus é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez, João está falando aqui, irmãos, ele está falando do diabo e daqueles que eram filhos do diabo. Quem eram os filhos do diabo? Os filhos do diabo eram aqueles que não são filhos de Deus. Versículo 9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. João começa a falar sobre o fato de viver no pecado, viver pecando. Pessoas que estão na homossexualidade e dizem que são filhos de Deus e amam a sua prática pecaminosa. Pessoas que estão no adultério e amam a sua prática de adultério. Pessoas que estão na prostituição, na injustiça, na mentira, que roubam, que são ladrões, assassinos, estão em perfeita comunhão com o pecado, vivem nessa vida e dizem ser filhos de Deus. E João está dizendo, não são. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Isso é tão duro
Porque tem pessoas que a gente considera ser gente boa. Colegas de trabalho que eu considero ser gente boa. Tem colegas ateus. E são muito legais. Converso com eles, rio com eles. Almoçamos na mesa lá no trabalho. Mas João disse assim, olha, se ele vive na prática do pecado, ele não é filho de Deus. Ele é filho do diabo. Porque João começa a explicar porque o diabo não... Porque ele diz aqui no versículo 8, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O pecado é intrínseco ao diabo, é próprio dele. O pecado está em perfeita comunhão com o diabo. Andam juntos, ele incentiva o pecado. O pecado, a nossa carne é pecaminosa, mas o diabo, ele é um preparador de ambiente para o pecado. Ele é um incentivador, um aconselhador para o pecado. Enquanto a minha carne, Jesus disse assim, olha, do interior de vocês brotam todo tipo de sujeira. Ele estava explicando para os fariseus que diziam que os discípulos comiam com a mão suja. Aí Jesus disse, olha, a mão suja deles, que vai para o alimento, que ele ingere, o corpo espere a sujeira, mas o problema de vocês é a sujeira de dentro. Os meus discípulos estão com a sujeira do lado de fora, mas a de vocês é por dentro. E aí Jesus disse, do interior de vocês surgem os desejos pecaminosos. Irmãos, de dentro de nós surgem os desejos pecaminosos. E o diabo está em comum acordo com esse desejo. O diabo está incentivando para que esse desejo da carne se aflore. Para que a gente cada vez mais ofenda a Deus, transgredindo a lei de Deus. E aí João está dizendo assim, olha, falando outra vez dos gnósticos, João está dizendo assim, quem vive pecando, aquele que pratica pecado, procede do diabo. Ele procede do diabo. Aquele que vive na prática em comum acordo com o pecado, procede do diabo. Irmãos, é importante que a gente tenha noção disso. O seu amigo que você considera gente boa, o seu parente, aquele que não quer servir o Senhor, que está na prática do pecado, a Bíblia diz que ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Por mais doloroso que pode ser eu imaginar parentes, amigos, primos, tios, tias, que não servem ao Senhor, estão na prática do pecado, eu tenho que concordar com as Escrituras, dizendo que eles não são filhos de Deus, que eles são filhos do diabo. Isso tem que gerar um impacto em mim. Isso tem que gerar um impacto em mim para eu entender a seriedade das coisas. Porque já acostumou com nossos amigos pecando e a gente não fala de Deus para eles, a gente não evangeliza. Porque a gente acostumou. Mas lembre-se que ele pode ser um filho de Deus ainda. Você pode ser o canal que vai fazer com que o seu amigo e parente, que é filho do diabo, se torne filho de Deus. E ele possa desfrutar do versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que o seu amigo possa entender, se ele crê em Cristo e for transformado, ele possa entender que ele foi amado grandemente, porque ele agora é chamado filho de Deus. Queridos, você pode ser o canal que Deus vai usar para trazer um filho do diabo a ser um filho de Deus, um soldado do inferno a ser um soldado de Deus, alguém usado pelo diabo a ser alguém usado por Deus. Você pode ser esse agente. Você é a pessoa que Deus pode dar as palavras e o Espírito Santo usar as suas palavras para trazer um filho das trevas a ser um filho da luz e ir para o céu junto com você. E essas pessoas que nós resistimos em pregar, é pessoas que nós estamos perdendo a oportunidade de levar para o céu. E essas pessoas estão indo para o inferno. Queridos, versículo 11. Porque a mensagem que ouvi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão.
E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Meus irmãos, no 10 ele disse assim, ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aquele que não ama seu irmão, João está dizendo, não é filho de Deus. Não é possível alguém ter recebido o Espírito Santo e não amar seu irmão. Não é possível, porque ódio e assassinato andam juntos. Ódio e assassinato andam juntos. O assassinato só existe por causa do ódio. O assassinato é uma morte sem motivo justo. Assassinato é uma morte sem motivo justo. É por isso que Jesus disse, se você odiar o seu irmão, no seu coração, você cometeu assassinato. E aí João está dizendo assim, olha, amemos uns aos outros, meus irmãos. O princípio que nós ouvimos é que nos amemos aos outros, não segundo Caim. Caim matou quem? Seu irmão. Seu irmão, o primeiro assassinato do planeta. Caim matou Abel. Por que ele matou Abel? Porque não amou. O amor era o remédio para ele não matar seu irmão. João está dizendo assim, amemos uns aos outros. E não segundo Caim. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ele viu as obras do seu irmão justas e Deus recebendo a oferta do seu irmão que tinha obras justas, mas a dele que era má, e João disse que ele era do maligno, Deus não recebeu. Deus disse assim, eu não recebo a sua oferta. É igual pessoas ímpias, irmãos, que dão oferta na igreja. O pastor fica feliz. Nem todos. Não é o caso de Lucas, pelo que ele falou aqui. Tem gente que vai lá e dá o dízimo. Olha, eu não... Tem gente que fala assim, eu sou ateu, mas eu dou o dízimo na igreja. Outros dizem, olha, eu sou na vida de prostituição, eu sou homossexual, mas eu quero dar meu dízimo. Irmãos, a igreja pode até receber, pagar a conta de luz, de água, comprar uma guitarra, um microfone. Mas no reino de céus, isso não é recebido. Porque Caim deu uma oferta para Deus, e Deus não recebeu. Deus recebeu a do seu irmão. Ô Caim, eu não recebo coisas vindas de você. Dinheiro de ímpio é nada para Deus. Sacrifício de ímpio. Eu conheci uma moça, eu vi a história, e conheci essa moça que ela ainda é, né, homossexual. E ouvi falar que ela, em um certo momento, estava fazendo jejuns para se aproximar de Deus. Mas esses jejuns, irmãos, de pessoas que não querem abandonar seu pecado, é nada. Lá no livro de Samuel diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer do que entregar sacrifícios. E aí, meus irmãos, o assassinato é um resultado de falta de amor. Versículo 13. Vou ler do 13 até o 18, que é o mesmo assunto. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. João está dizendo aqui, olha, irmão, não vos maravilheis, não vos assuste, não espante que o mundo vos odeia. Engraçado que como a gente está no Brasil, a perseguição contra nós é muito pouca. A perseguição aqui não é muito. Mas naquela época era muito pesada, e João disse assim, olha, não assuste que o mundo te odeia. Quando o dia chegar, irmãos, de você realmente sofrer um tipo de ódio vinda do mundo, de ímpios, algum tipo de ódio profundo, João está dizendo assim, não se assuste. Porque você não pode se assustar com algo que já está avisado.
Você não pode se assustar com a informação que já foi dada. Você simplesmente tem que continuar em Deus, esperando que a qualquer momento pode acontecer uma manifestação de ódio de um ímpio ou de um grupo de ímpios contra você, grandemente. E João está dizendo assim, não se assuste. Mesmo se essa agressão for física ou não física, não se assuste que o mundo lhe odeia. Porque Jesus disse, eu envio ovelhas para o meio de lobos. A vontade de Deus é que nós passemos por esse tipo de ódio. Por isso que Ele nos deixou aqui no mundo. Mas João está dizendo, não se assuste, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Não temos pacto com o mundo, nós já passamos da morte para a vida, irmãos. Porque amamos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. A prova de que alguém passou da morte para a vida e tem a vida eterna é se ama o irmão. João está dizendo, e quem não ama? Não, esse aí ele está na morte ainda. Ele está na morte, ele é morto. É morto alguém que não ama seu irmão. João vai dizer no 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. A vida eterna não permanece em si, não é permanente em si. Todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, quem odeia irmão é o quê? João está dizendo, é assassino. Ódio e assassinato andam juntos. Jesus disse, se você odeia seu irmão no seu coração, você matou ele aí dentro. Você matou seu irmão aí dentro. Dentro de você, você assassinou ele. O seu sentimento foi de matá-lo. O ódio assassina pessoas tanto dentro como fora. Caim e Abel. E aí João está dizendo, quem não ama está na morte. Quem não ama está na morte. E nós sabemos que somos filhos de Deus porque amamos irmãos. Esse é um teste que você deve fazer consigo mesmo. Se você odeia o seu próximo, Jesus disse que nós temos que amar nosso próximo. Você deve analisar se você de fato nasceu de novo. Se o ódio está dentro de você contra alguém que te feriu, que te ofendeu em algum momento da sua vida, pode ser que você ainda não nasceu de novo. Porque João está dizendo, quem não ama seu irmão está na morte. Queridos, 16 diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato de verdade. Esse é o último trecho para eu encerrar. Irmãos, olha o que aqui João está dizendo. Nisto conhecemos o amor. O que é a maior manifestação de amor? Qual é a maior manifestação de amor? A maior manifestação de amor é que Cristo deu a sua vida por nós. Essa é a maior manifestação de amor. Alguém pode dar a vida por uma pessoa boa, mas quem é que terá coragem de dar o seu filho para um assassino estuprador? Quem é que vai ter coragem de dar o seu filho para alguém que rouba, que é ladrão, que é mentiroso? E nisto conhecemos o amor. E João vai dizer que Cristo deu sua vida por nós. Cristo deu sua vida por nós. Isso é manifestação de amor. E por causa disso, por fato de você ser beneficiado pelo amor de Deus por você, a ponto de te chamar de filho de Deus, Ele está dizendo no 16, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, nós somos muitas vezes hipócritas. Hipócrita em que sentido? Mesmo que nós somos salvos, existe muita coisa em nós que precisa ser mudada aos poucos. E um pouco disso é a hipocrisia em nós. A gente tem coragem de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, pedir misericórdia. E a gente acha que Deus tem que perdoar. Você chega no início do culto, dobra o seu joelho
e diz a famosa frase, antes de iniciar os seus pedidos: Deus, perdoa os meus pecados. Você tem coragem de fazer esse tipo de pedido. E você acha, e sabemos que pela cruz isso é possível, e você acha que tem que ser perdoado. Por que Deus tem que perdoar alguém como você? Por que Deus tem que perdoar você? Porque você acha que você merece? A gente sabe pelas Escrituras que pela morte de Cristo nós temos direito. Eu não sei se a palavra correta é direito, embora isso também pode ser usado, mas a gente tem o privilégio de ser perdoado. Mas aí quando vem alguém e te ofende, aí você fala: não, aqui é mais difícil. Ou seja, eu tenho coragem de dobrar o joelho e pedir perdão em 5 minutos, acreditar que eu fui perdoado. Eu tenho coragem de acreditar que eu fui perdoado, continuar minha oração pedindo um tanto de coisa. Aí alguém te ofende, e aí você fala: não, aqui é mais difícil. Isso é hipocrisia. Querer receber e não querer dar. Querer, por exemplo, dinheiro e não querer dar dinheiro. Querer receber presente e não gosta de dar presente. É hipocrisia pedir perdão e não querer perdoar. E João está dizendo: sabemos que nisso foi manifesto o amor de Deus, que Cristo deu a vida por nós e devemos amar nossos irmãos. Se Deus deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa pelos irmãos. Isso é você aniquilar a hipocrisia. Porque uma coisa é fato: você só é perdoado porque Cristo deu a vida por você. Cristo deu a vida por você e morreu por você. Ele fazendo isso, você tem direito, você tem consciência que pode dobrar o joelho e pedir perdão. Porque o sangue de Jesus tem poder de perdoar e te limpar de todo pecado. Aí João está dizendo assim: olha, já que você sabe que quando você pede perdão, você é perdoado, está na hora de você agora fazer do jeito que você recebe. Do jeito que você recebe perdão gratuitamente. Você é tão convicto do perdão que Deus te dá, que você pede perdão tão tranquilamente e continua essa oração de 1 hora, e o pedido de perdão é só 2 minutos, e você está lá: não, ele tem que me perdoar, eu sou bom, eu vou para a igreja. Mas na hora que é a nossa vez de perdoar, o negócio fica estreito. Falou: não, mas foi forte demais, a ofensa foi muito grande. E Jesus disse assim, que o seu pecado contra o Espírito Santo, olha isso, eu estou parafraseando Jesus. Jesus disse assim: olha, o seu pecado contra o Espírito Santo, desde quando você nasceu, o seu pecado contra o Espírito Santo, desde quando você nasceu, é maior do que a ofensa de um assassino contra a sua família. Jesus que disse isso, não é eu, tá? Aí você diz assim: por que eu que nunca assassinei, o que Jesus está dizendo? Que eu que nunca assassinei ninguém, ofendi muito mais a ele do que um assassino me ofendeu na morte de um parente. Porque Jesus está dizendo assim: olha, a sua ofensa contra Deus, ela merece uma punição eterna. A sua ofensa contra Deus, ela é muito grande. Ela é muito, muito grande. E a pessoa que de repente cometeu aquela ofensa contra você, que eu estou dando um exemplo aqui de assassinato, Jesus está dizendo assim: você não tem noção da gravidade do seu pecado contra o Espírito Santo. Você não tem noção quanto é muito maior. É por isso que ele usou a parábola do servo incompassivo, que foi perdoado de uma grande dívida, mas chegou para o seu conservo e exigiu, pisou no pescoço dele, exigiu que pagasse a dívida. João está dizendo: olha, se você foi amado e Cristo deu a vida por você, aniquila a hipocrisia na sua vida e dá a sua vida pelo seu irmão. Porque a hipocrisia é querer que alguém dê a vida por você e você não quer dar, você só quer receber. Mas a palavra de Deus diz que melhor coisa e mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você recebeu de Deus a vida do próprio Filho, e Ele está querendo que você dê a sua pelo seu irmão. Morra pelo seu irmão, por assim dizer. 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade,
e fechado seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmão, crente, eu estou falando de crente que tem condição, naquela situação, não precisa ser rico para ter condição de ajudar. Tem gente que tem condição de ajudar com 100 mil, mas tem gente que tem condição de ajudar com R$1. João está dizendo assim, olha, se tem gente com recurso desse mundo, aquele que possui recurso deste mundo, o que é recurso desse mundo, irmão? Está falando de bens materiais, finanças, dinheiro, bens. Tem recurso desse mundo, vê seu irmão padecer necessidade, e ele vai dizer aqui, fecha o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Interrogação, isso é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é pergunta que já tem resposta. João não está perguntando que ele está com dúvida, é uma pergunta de reflexão, já tem resposta. Como pode permanecer numa pessoa dessa o amor de Deus? Como é que essa pessoa tem o amor de Deus nela para dar? Como é que ela recebeu? Como é que ela tem esse amor vindo de Deus? Porque tem coragem de ter recurso e ver o irmão padecer e não ajuda o seu irmão. Este não é filho de Deus, porque a pergunta de João é: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que o amor de Deus está numa pessoa dessa? Ou seja, a resposta é que não tem como. Não tem como um salvo não ter amor pelo seu próximo. Não tem como. Se não tem amor pelo próximo, ainda não nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, tem que amar o seu próximo. Não tem como uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e ela ter o Espírito Santo de fato e fechar o coração para a necessidade do irmão, tendo recursos para ajudar. Uma pessoa dessa não nasceu de novo. Não tem como ter nascido de novo. 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, está aqui uma repreensão para quem gosta de amar só de palavras, né? João está dizendo, olha, esse amor de palavra aí não está servindo para nada. Esse amor de palavra não mata a fome de ninguém. Postagem no Facebook que ama o irmão, isso aí não está matando a fome de ninguém. Ah, eu te amo, escrita, fala. João está dizendo, não ama de palavra, faz alguma coisa. Não ama de palavra. Ah, eu te amo. Mas por palavra é muito fácil, isso não demonstra amor. Isso não demonstra amor. João está dizendo assim, não amemos de palavra, mas de fato, de verdade. Inclusive no versículo anterior ele usou o exemplo de ter recurso e veio alguém padecer e não ajudar, você tendo condição de ajudar. Mas não amemos de palavra, queridos. Nós precisamos ir mais além, precisamos ir mais fundo e não ficar na limitação das palavras. Eu não estou falando que é pecado falar que ama alguém, que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Mas se você só falar para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, não resolve. Não fique só nas palavras. Faça alguma coisa. Ame de verdade. Ame com profundidade. Não fique só nas palavras. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, Pai Santo, que o Senhor nos falou através da Tua palavra. Pai Santo, nós queremos agradecer, abre o nosso coração, fala mais profundamente no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Pai, toma a nossa vida, nos faz mudar. É o que eu te peço, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.